boa noite. Toda sexta-feira conversamos um pouco sobre família. Este é um programa da Igreja Presbiteriana Viva, aqui em Volta Redonda. É o programa Viva Mais. E hoje nós temos um casal aqui convidado, um casal especial, um casal amigo, que membro ali do Ministério da Família, ali na Igreja Presbiteriana, e hoje vai estar compartilhando conosco o testemunho deles, né? O que Deus tem feito na vida deles, como foi a história deles. Está aqui conosco hoje o Davidson e a Priscila. Sejam bem-vindos. Amém. Viu? Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Então, Priscila, conta pra mim, como que começou a história de vocês? Como é que era a história de vocês, assim, antes de vocês terem um encontro, assim, pessoal com Jesus? Então, a gente sempre morou no mesmo bairro, a gente era amigo de infância, a gente começou a namorar e com isso eu engravidei com 15 anos, fui mãe muito jovem, né, um adolescente. E foi um impacto, assim, muito grande, porque a gente não esperava isso, né, a gente tomou um susto muito grande, a família. E aí, cada um ficou na sua casa, depois de quase 10 meses a gente resolveu casar e a gente foi embora daqui. Só que era um casamento assim, que, né, ele bebia muito e assim, eu gostava muito de sair, de ir pra balada, ficar, né, noite dançando. E mesmo eu engravidando cedo, a minha sogra sempre falou, olha, se precisar sair, eu olho ela para você. Ela falou assim, você não vai perder a sua adolescência, você não vai perder a sua juventude. E aí, só que ele já não gostou mais, né? Ele não queria mais fazer, né, sair, se divertir, ele quis cuidar da família. Então, olha só, com 10 meses, então, vocês se casaram mesmo? Isso, vocês nos não se casamos. juntaram, não, Não, vocês se casaram. casaram. Nós casamos. E fomos embora daqui de Volta Redonda. Fomos morar num sítio. Só que chegou lá eu não me adaptei. E eu queria voltar. E ele falou pra mim que pra ele voltar, a gente teria que frequentar alguma igreja. Só que como eu queria voltar, estar na cidade grande, eu topei na hora. Eu falei, não, então vamos que a gente volta. E voltamos. Só que não aconteceu. Mas então, Davis, o que te motivou a dizer para Priscila que você queria frequentar uma igreja, que só voltava nessas condições? Porque assim, apesar da minha família toda católica, né, minha mãe, meu pai, meu avô, até no sítio que a gente foi na casa dele, tem até uma igreja lá, né? Mas quando eu era criança, eu ia na igreja com a minha tia, que eu sempre fui criado com meu primo, com o Marcelo, que a gente é da mesma idade. Então, desde os 7 anos de idade, eu frequentei a igreja até os 13, foi quando eu desviei. Aí a gente sai, né, vai pro mundo, experimenta o mundo, vê que não é aquilo que a gente quer, que Deus resgata a gente de novo. Eu sentia falta, sentia um vazio dentro de mim. Quer dizer, você lá pequenininho, você já tinha tido uma experiência com a palavra de Deus, a sementinha já tinha sido plantada, né? Com certeza. Aí, mais na frente, quando a gente se casou, eu vi que Deus falou, ó, agora volta. Tá na hora de voltar. Aí eu conversei com a Priscila na época, né, lá. Aí eu falei, então vamos voltar, então vamos ser para ser evangélico. Vamos para a igreja. Aí ela topou, aí nós viemos. Foi uma vez que ela visitou, 2, e ela não quis mais. Aí nisso aí meu primo, com a noiva dele, que é a esposa atual, que era noiva na época, a Renata, começou a ir lá em casa, foi tipo uma célula com a gente, né? Fazer um discipulado, né? Vamos dizer assim. Todo domingo, um pouquinho antes, quase na hora de sair, ele chegava lá em casa. E com isso ela ficava muito brava ainda. Porque era num domingo, né? E o domingo de sair pra balada. Ele chegava lá 5h30, pra ficar falando de Deus até as 7, 7h30. E eu não queria isso, eu queria ir pro náutico, né? Era horário de verão. Mas você sentava e ouvia? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes eu deixei eles lá falando e eu lá dentro, me arrumando, e ainda falava que eles não vão embora, não? Eu quero sair, né? E assim, eu queria sair, eu não queria ficar ali. E assim foram durante quase 2 anos. E eles perseverando. E eles perseverando e o Davinho orando. Muitas vezes eu ia para a igreja, deixava a Helena sozinha, né? Eu ia para a igreja. Então, mas e a experiência de vocês, tão jovens, 15 anos, você, Davidson? 16. 16 anos e um bebê, Não né? é fácil, não. Como que foi isso?
Olha, Adriana, foi uma luta, porque assim, muda a vida da gente toda, né? Eu tinha um pensamento aonde eu passei a ter uma filha, né, em que eu não dormia de noite e aquilo me consumia e assim, achando que estava brincando de boneca e a gente sem emprego, porque muito novos, né? Não tinha emprego, não tinha como sustentar. Tinha que ser criado, né, sustentado pelos pais, assim, meu pai ajudou muito, a minha sogra, né, que acolheu a gente, assim, para ajudar, porque não tinha outro jeito, né. Deison trabalhava, Deison? Não, na época não. Não trabalhava, não tinha emprego, não tinha nem como arrumar, porque tinha que servir exército, aquela coisa toda, né. Então as pessoas não davam emprego. Até o fato da gente ir embora daqui foi porque não tinha emprego aqui, né, e lá tinha uma promessa de emprego lá. Mas assim, por várias vezes eu falei para ele assim, olha, se você não quiser ficar comigo, não precisa, não vai ser o filho que vai te prender, né? E ele falou, não, eu quero, a gente vai ficar junto. Mas foi muita luta, porque assim, eu não me adaptava e foi muito diferente, assim. E no início, então, que a gente era acostumada a sair, a gente se divertia, né? Achava que estava se divertindo, achava que as coisas que o mundo oferecia, tá entre colegas e bebendo e fazendo feio, e de repente vem uma criança, né? Então, assim, transformou, assim, a nossa vida totalmente. Não era assim que a gente queria, né? Mas acabou com a consequência do pecado, né? Vocês perceberam que isso, de uma certa forma, obrigou vocês a amadurecerem mais rápido? Muito mais certeza. rápido. Nós tínhamos um outro plano para nossa vida, né? E foi tudo modificado, né? Eu tive que parar de estudar, né, para cuidar, porque como é que eu ia continuar estudando? Tive que trancar minha matrícula, e assim, na flor da idade, né? Então, muitas coisas aconteceram, assim, que realmente puxou, assim, a gente, né, meio... E glória a Deus, né? Vocês mantiveram firme um com o outro, né? Mesmo diante da imaturidade, né? Tão novos, tão jovens, mas se amavam. Com certeza. Certamente, Com se amavam muito porque passaram uma fase aí complicada, que não é simples, mas glória a Deus, perseveraram e estão juntos até hoje. Mas glória a Deus, né? Foi porque Jesus entrou no casamento, né? Amém. Porque não era fácil a gente Não era fácil, não. precisar comprar uma mamadeira e pedir, pai, preciso comprar uma madeira para meu filho. Olha, era doído, viu? Porque principalmente para você, né, Deison? ruim. Mesmo jovem, a partir do momento que você tomou a postura de se casar, entendia que você precisava liderar e prover o recurso. Com certeza, aí né? Era muito complicado. E você se sentia humilhado? Adriana, eu vou te falar que na época eu nem me sentia muito não, porque eu não 16 anos, né, não tinha nem muita maturidade para isso. Depois, com o passar do tempo, que você vai vendo, nossa, eu passei por aquilo, né, e complicado, né, era difícil, né, assim. Depois que você passa, que você vê que na época não tinha maturidade, né. Mas depois, você parando para analisar mais para frente, quando você está com uma idade mais avançada, você vê que é uma coisa muito complicada, né. Que não... E vocês tiveram muito apoio da família, né? Tivemos, assim, né, a minha mãe, meu pai, a minha sogra, assim, meus irmãos, porque quando eu fui contar que eu estava grávida, eu já estava de 6 meses quase. E assim, foi um choque muito grande, né? Meu pai, eu filha única na parte do meu pai e meus irmãos na parte da minha mãe. E eu era o xodó da casa, né? A novinha, a rapinha do tacho, e apareci grávida com 15 anos, né? E a gente sabe que nós, hoje sendo pais, a gente tem sonhos para os nossos filhos, né? E com certeza meus pais tinham para mim. Eu fui e interrompi, né? Mas assim, quando nasceu foi a bênção de Deus, assim, na vida deles, né? Eles amam a Ana Júlia, assim, de todo o coração. E ela foi muito amada, muito querida. Mas assim, as turbulências diariamente, assim, né? Eu estava num ritmo de escola. De repente, eu estudei até julho. Aí quando eu esperei as férias para contar que eu estava grávida. Aí falou, então acabou, você não vai continuar estudando. Agora é responsabilidade, né? Pois é, né? E então aí? você vem num pique, e aí? Né? E quando Jesus entrou? Então, aí veio, né, depois de 2 anos, né, ele orando, ele pedindo a Deus a transformação.
E eu fui conhecer a IPV, nesse período a gente conheceu várias igrejas, e eu fui conhecer a IPV. Eu falando para ele, então tem uma IPV que falaram que é bênção, vamos lá conhecer. E a gente chegou lá, os primos dele que acompanharam a gente nesse período estavam sendo recebidos na IPV. Aí assim, Deus já tinha, né, movido no meu coração, aí eu fui, aceitei Jesus, aí foi o meu momento, né? E Deus já preparou até aquele momento, né, que assim que o Marcelo estava lá sendo recebido na IPV, que eles eram da congregacional, foram para a IPV. No outro domingo, ele já me chamou para ir pro Ministério da Família, né, para a escola dominical, né? Classe de casais. Aí tava você e o pastor Paulo lá, o Júnior e Gisele, né? E o Marcelo e a Renata. E era presbítero Robson na época, com a Nájila. Isso, e ali o Senhor já começou a operar. Começou a fazer o milagre, né? Aí eu fui, aceitei Jesus, batizei. E assim, glória a Deus, sabe? Tem nos sustentado a cada dia, né? Tem tido ali com a gente assim, uma experiência sobrenatural nas nossas vidas, né? Depois de 10 anos a gente teve outro filho, né? Foi bênção também de Deus, já foi uma coisa mais planejada, mas glória a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Os filhos abençoados, né? Família glória abençoada. A Deus. Amém. Glória a Deus. O Senhor tem feito grandes coisas e a família do David e a Priscila também foi uma família alcançada pelo poder de Deus. Amém. Jesus é maravilhoso. Amém. Já já nós estamos de volta para ouvir o que Deus tem feito na vida deles hoje, como tem usado eles como instrumento. Amém? Não sai daí não, fica aí para você ouvir mais dessa história. Programa Viva Mais, programa da Igreja Presbiteriana Viva aqui em Volta Redonda. E no primeiro bloco a gente conversou com o Davidson e a Priscila e eles contaram coisas lindas que Jesus fez na vida deles. Houve uma gravidez na adolescência, algo que não é simples de administrar, mas a gente sabe que hoje tem sido a realidade de muitos jovens, não é? E ali eles perseveraram juntos. Não desistiram da família deles, né? Mesmo com todas as dificuldades, o Davidson decidiu não abrir mão da casa, da família, e o Senhor operou na vida deles, né? Mudou a história, transformou o coração, e hoje são uma bênção de Deus, usados na obra do Senhor. Conta pra gente, conta pra mim o que vocês têm feito na casa do Senhor. Amém. Assim, depois de 2 anos, né, que ele ficou lá, né, orando por mim e tudo, eu fui, batizei, e aí a gente começou a frequentar lá a igreja, participar do Ministério da Família. Hoje a gente faz parte do Ministério da Família da IPV, na Voldac, e assim, com o nosso testemunho, através dos nossos testemunhos, a gente trabalha, né, em favor de casais, a gente ganha, né, os casais, e vai falando do nosso testemunho para eles, né, e vê que tem solução. Porque o que nós passamos foi muito difícil na época. E hoje, assim, a gente tem essa oportunidade de trabalhar com casais, né? E Deus tem feito sobrenatural assim, na nossa vida, na vida de casais que andam com a gente, que a gente cuida, né? E glória a Deus, para a honra e glória do Senhor que Ele tem feito nas nossas vidas. E a gente que trabalha com família, com casais, é assim, né? À medida que a gente ensina a palavra de Deus, a gente é trabalhado ainda mais pelo Senhor, né? Glória a Deus. Quando a gente se dispõe a plantar na vida do outro, a verdade é que a gente colhe mais ainda. Glória a Deus. E assim, você olha para os casais, né, conversando, aconselhando os casais, aí você fala assim, nossa, eu passei por isso, como eu amadureci, né? Verdade. E assim, aí você fala, Jesus é lindo, porque eu vivi aquilo e eu olho casais passando por isso e vejo, mas tem solução, olha a nossa vida, né? E assim, Jesus é lindo mesmo, glória a Deus por isso. Glória a Deus, é assim que Jesus faz, né? Ele usa pessoas para abençoar pessoas. Nós somos instrumentos de Deus e Deus usa as nossas vidas para estar ministrando a palavra dele, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Então é necessário que a gente ouça. Não é aquele casal que se dispôs ali, os primos do Davidson, a estar indo ali, levando a palavra. Por muitos momentos não foram ouvidos, mas um certo dia a palavra caiu no coração, caiu em solo fértil e gerou fruto, né? E gerou vida. Glória a Deus por isso. Agora nós vamos compartilhar a palavra de Deus em Efésios 5, 22, de 22 a 28. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. É a palavra de Deus. Deus tem papéis específicos para marido e esposa. E Deus ama tanto a família que Ele compara o relacionamento dele com a igreja ao relacionamento do marido e da esposa. Jesus nos ensina que as mulheres devem ser submissas. Muitas mulheres não aceitam muito essa palavra, mas às vezes por uma questão de entendimento. Porque submissão é estar sob a missão, é caminhar junto, é estarem juntos, direcionados para o mesmo alvo, com os mesmos planos, objetivos, com planos comuns. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina sobre submissão, não é? Então, a mulher, quando ela entende esse papel e obedece a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina, Deus prospera a nossa casa. Porque nós vemos que hoje, muitas mulheres, às vezes por trabalhar fora, por às vezes já ter uma posição social, às vezes pensam que em casa podem mandar na casa, podem dar a direção. E a palavra de Deus diz que o marido é o cabeça. É palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é verdade para as nossas vidas. Se nós obedecemos a palavra de Deus, nós colhemos fruto disso. Nós vimos no testemunho do Davidson e da Priscila, um determinado momento que, até sem conhecer a palavra a fundo ainda, ele se posicionou. E eles estavam morando fora da cidade, ela queria vir embora e falou: nós só vamos se nós formos para a presença do Senhor. E ela concordou. Ali ela se submeteu e eles voltaram e Jesus fez, não é? Jesus fez uma obra nesse coração. No primeiro momento pode até ter resistido, mas naquele momento ela se submeteu e ele se posicionou e as coisas aconteceram. Então é necessário, como família, a gente entender que Deus tem papéis específicos para nós como homem e mulher. A mulher, ela deve ser submissa a Cristo, deve ser submissa ao marido como a igreja é submissa a Cristo. Cristo é o Senhor da igreja, não é? A igreja anda conforme o direcionamento de Jesus. A igreja existe por Jesus, para glorificar o nome de Jesus, para ganhar vidas para o reino do Senhor Jesus. Então, quando a mulher, ela entende que ela tem que se submeter ao marido, como a igreja se submete a Cristo, aí ela alcança grande sabedoria. É palavra de Deus. E o marido deve amar como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, para que as vidas fossem salvas, para que a igreja alcançasse a vida eterna. Que igreja? As pessoas que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Então, que amor é esse?
Esse é o amor que Deus ensina aos maridos. Não é um amor que depende se ela agrada ou não, se o que ela fala convém ou não, se ela está de bom humor ou não. É amor, independente do comportamento. É amar como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E quem capacita a viver esse real amor nessa dimensão é só o Senhor Jesus. E Ele faz. Porque quando a gente tem experiência com Jesus, o nosso interior é transformado. Jesus faz uma obra muito pessoal na vida de cada um. É muito íntimo. Então é preciso viver esse relacionamento, pedir que Jesus realmente faça parte da nossa vida, da nossa casa, do nosso relacionamento e pedir, Senhor, faz com que eu veja o meu marido como o Senhor vê, porque o Senhor, Ele olha com um olhar de misericórdia e nós muitas vezes olhamos com um olhar de cobrança, de acusação. E esse não é o olhar do Senhor. Por isso que convém que a gente ore assim, Senhor, me ensina a ver a minha esposa, o marido orando como o Senhor vê. E é Ele quem muda os nossos corações. É Ele que transforma o nosso interior. E aí a nossa visão vai sendo aberta. E nós começamos a usufruir dessas bênçãos dentro da nossa casa. E viver como homem e mulher, mas de uma maneira eficaz, feliz, satisfeitos. Infelizmente, nós vemos hoje casais que ficam protelando a hora de voltar para casa, porque estar em casa não é algo agradável. E o que Jesus tem preparado para nós, cristãos, que temos Jesus como Senhor da nossa vida, é que a nossa casa seja o melhor lugar para se estar. Porque o primeiro ministério da nossa vida são os nossos. Porque em 1 Timóteo 5,8 está escrito que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o infiel, é pior do que aquele que não crê. Então nós precisamos cuidar dos nossos. Precisamos pedir ao Senhor que renove o nosso amor, que nos ensine a olhar com olhar de misericórdia, que converta mesmo o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, porque essa unidade plena que Deus tem para a família é algo real. E quanto mais a gente busca na palavra de Deus e se aprofunda nos princípios que Jesus nos ensina, a gente vai vivendo mais essa realidade. Mas é preciso buscar. Procure uma igreja, ouça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela cai como semente no coração. O solo é o nosso coração. E essa semente, ela gera vida, ela gera fruto, mas é preciso ouvir. Que você receba essa palavra no seu coração, que a sua casa seja uma casa abençoada, que a sua casa seja uma casa cheia do poder de Deus, cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós vamos estar orando agora, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, te louvamos, Pai, por este dia. Engrandecemos o teu nome, Senhor Deus, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, que supre, Senhor, todas as nossas necessidades, Pai. Nesta hora, no poder do nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor Deus, a tua bênção sobre as famílias que estão ligadas no Senhor nesta hora. Derrama, Senhor Deus, da tua harmonia, Pai, do teu renovo, Senhor Jesus. Esteja indo de encontro, Senhor, com as necessidades de cada coração, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus querido, possa estar se revelando a cada coração. Aumenta a sede, ó Deus, de te buscar. Que cada um, Senhor Jesus, tenha uma experiência pessoal com o Senhor. Derrama, Senhor Deus, da tua alegria, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor Deus, a tua bênção sobre cada lar nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Recebe essa palavra no seu coração. Que você tenha um final de semana abençoado, cheio da presença de Deus. Busque a palavra de Deus. Procure uma igreja para você se alimentar e conhecer mais dos princípios do Senhor Jesus para a sua vida.
Amém? Nesta hora eu quero agradecer a presença do Davidson e da Priscila, um casal abençoado que está conosco aqui nessa noite, né? Que Deus continue multiplicando na vida de vocês, usando vocês com ousadia, com poder e graça para abençoar famílias, para aconselhar casais. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe as filhas de vocês, meninas lindas, Amém. em nome de Jesus. Amém? Até semana que vem.